Olá, olá a todos, muito bem-vindos a mais um podcast novamente. E o episódio especial de hoje é Louvor e Adoração. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Muito bom, muito bom, muito bom. Hoje eu tomei como direito de herança o meu lugar aqui nesse podcast especial que nós vamos estar fazendo aqui a respeito de louvor e adoração, e a gente tem um time pesadíssimo pra gente falar a respeito desse assunto, pessoas abençoadas, homens de Deus que têm muita experiência. Então eu gostaria de introduzir primeiramente quem tá aqui do meu lado, meu queridíssimo pastor Ismar, pastor responsável pelo nosso louvor aqui de Cuiabá, meu querido Ismar. Amém. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João Pedro. É o cara. Obrigado, irmãos. É um prazer estar aqui nesse podcast. A nossa vida sempre foi, dedicada à obra do Senhor, ao louvor e adoração. Sabe, com 7 anos eu me converti, com 8 me batizei, com 12 estava entrando na primeira aula de violão. Chama. E aí, assim, depois de um tempinho eu descobri, estudando harmonia funcional, Silvio, no violão, eu descobri sobre a formação dos acordes, a formação básica de tríade, né? E aí eu falei assim, poxa, essa formação eu posso aplicar lá no teclado também, porque o meu sonho eram as teclas. E aí, será que eu posso? E aí, assim, a gente vinha de uma família pobre. Como é que eu fazia, né? Eu peguei um pedaço de uma tábua de galinheiro do meu avô. Uau. Nó. Desenhei o teclado nela, peguei um recorte de revista para pegar a proporção correta das teclas. Desenhei as teclas de um teclado na tábua do galinheiro e ficava treinando como seria a formação dos acordes. Como seria se você tivesse um piano? Se eu tivesse aquilo soando, mas pelo menos a mecânica eu estava treinando ali, né? Só que eu chegava no final de semana na igreja, tinha um pianinho velho, desafinado lá no cantinho, na igreja batista, primeira igreja batista de Marechal Hermes, lá no Rio de Janeiro. Uau. E eu ia pra lá, escondidinho, antes que aquela irmãzinha que se achava dona da igreja brigasse, né? Tinha sempre um guarda-chuva na mão pra dar da nossa cabeça. E aí eu ia lá e eu via que o negócio estava funcionando. E aí, de uma semana para outra, eu tava tocando alguns acordes, sabe? Olha só, rapaz, então, assim, coisa boa. Cânticos e tal. E assim, a gente vem com toda a vida de dedicação, né, na obra do Senhor, sempre aplicado ao ministério de louvor, desde cedo, né? Conheci a Adriana também, né, minha esposa, há 23 anos. Né, nós conhecemos também dentro do ministério de louvor, nessa mesma igreja. E é um grande prazer estar aqui. Coisa boa. Que o Senhor fez nas nossas Louvor vidas. parte da vida intrínseca. É verdade. E outra coisa outro excelentíssimo, pastor Silvio Lacerda. Se introduz aí, mostra a sua autoridade aí no... Então, o pessoal me conhece pelo Afiano Machado, né? Já do Brasil, treinando liderança de célula. Sim. Eu de fato sou pastor lá na Videira de Ribeirão Preto, mas eu comecei a minha jornada, o meu envolvimento na igreja tocando, né? Então, a minha história é meio parecida, assim, eu cheguei na igreja com 8 anos, me batizei com 10, mas com 5, 6 anos meu pai já tinha comprado o violão era muito grande, ele comprou um cavaquinho para eu fazer de conta que era o violão. Eita! E aí eu fui estudando, enfim, a vida toda envolvida na área de adoração. E quando eu fui para o seminário, eu fui porque eu queria ser um ministro. Meu sonho era ser ministro. Sim. Olha só. Quando eu me imaginava assim, no ministério, eu me imaginava viajando nas igrejas, cantando nos congressos e tudo, né? Apesar de não ter nascido com a voz de canarinho, eu me imaginava assim, ministrando, né? E aí eu fui fazer o seminário para isso, mas aí lá eu entendi que Deus estava me dando maior clareza no meu chamado, que eu iria ser um pastor. Um pastor muito envolvido com a música. Você sabe, eu conheço alguns amigos que eles quando eles se tornaram pastores,
às vezes eles tiveram aquela sensação que eles foram promovidos, né? Sentido assim, agora eu sou pastor, se eu fui músico um dia, não me lembro. Não me lembro. Mas eu, quando eu me tornei pastor, eu sempre soube que eu jamais deixaria de ser músico. Uau. Porque a música tá na minha veia, a música tá no meu sangue, é a minha paixão. Então, a igreja que eu pastoreio e todas as igrejas que eu pastoreei, a música sempre teve um papel muito importante, sempre recebeu investimento financeiro dentro da proporção que eu podia, né? Porque sempre foi mais importante, porque eu sou apaixonado por música e eu tenho certeza que o meu ministério pastoral ele está de alguma maneira atrelado Com a música. com a música. Bênção, bênção. E aqui nós também temos pastor lá do Pé da 90, do nosso prédio do Pé da 90. Pedro Leonardo, meu queridíssimo, Maravilha. conta aí, se introduz, conta um pouco da sua história também. Minha história tá um pouco ligada com o pastor Silvio Lacerda. Eu sou um fanfarrista que converti, e aí já sabia tocar ali um pouco de bateria. E na época, a equipe de louvor ali da igreja, obrigado, nível hard, os irmãos, assim, músicos top. Eu falei, eu quero um dia fazer parte dessa equipe aí. Uau. E assim, lá em cima, o nível padrão. Eu falei, eu vou estudar, vou aprender. Na época, o pastor Silvio era o responsável pelo louvor aqui da Videira de Cuiabá. E não tinha espaço para bateria, porque os bateras na época era Milton Júnior. Eita. Aqueles irmãos da época lá, era só monstro, só fera da batera. Eu falei, eu preciso ralar. Boa. E aí foi então que um batera passou mal, ficou doente. Aí foi a chance E de eu ouro. era aquele Mas baterista. eu não tava orando pra ele ficar doente, E eu era aquele Resposta de baterista que eu ia nos ensaios. Eu ia nos ensaios. Olha. E eu tava lá, na época, as equipes tinham nomes na época. Mitra, Baru Rabá, e por aí, Atos 29. Eu lembro disso, eu lembro dessa fase. E aí eu fui na época lá do Baru Rabá, eu tava lá, no dia do ensaio eu tava lá. E aí o irmão faltou, eu falei, eu tirei as músicas. Tirou mesmo? Eu falei, tirei. E aí, meu momento do louvor entra naquele momento. Hoje sou líder do louvor ali no Pé da 90. E muito bom você ver que o louvor ele realmente é algo que faz parte da nossa vida, mesmo você pastoreando, liderando. Você vê que nós três somos pastores. É isso. Nós somos ligados à música, mas nós somos pastores. Então, eu posso ser pastor e posso ser músico ao mesmo tempo. Com toda certeza. Pastor, você sabe que o meu chamado ele veio oriundo ali da música, né? Daquilo que eu desempenhava dentro do ministério, né? Da equipe de louvor. Por quê? Em determinado momento eu achei que eu tinha me encontrado ministerialmente. Eu falei, poxa, eu estou bem confortável aqui e tal, eu já sei fazer, eu me sinto seguro, então tá tranquilo a gente levar o resto da vida aqui, né, nesse chamado para trabalhar com a equipe de louvor. E até um determinado momento que eu percebi, a gente percebe no nosso espírito, né, que Deus tem algo a mais, né, nos desafiando. E aí, naquele momento, eu comecei a perguntar ao Senhor, será, realmente tem alguma coisa a mais assim e tal? E Deus falou assim, tem. E eu te coloquei aí para você ser adestrado, você aprender a olhar a igreja de frente. Olha. Olha. Uau. Foi isso que ele me falou. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a dar mais atenção à voz do Espírito Santo, ao estudo da palavra, sabe, João Pedro? Que as primeiras vezes que eu ouvi a direção do Espírito Santo foi tocando teclado, né, fazendo aquele famoso fundo musical para o pastor pregar. Sim. Né? O pastor, olha, o irmão do teclado, pode fazer um fundinho musical aí para mim? Pra emocionar os irmãos. Bom demais. Né? Então, aí sabe o que Quando acontece? sabe fazer é bom. É verdade. Vai até um som, né? Ó, você viu, né? Pastor, você sabe que foi numa dessas que eu estava lá na frente e aí eu resolvi perguntar ao Senhor, eu não quero fazer simplesmente um fundo, eu quero ministrar junto com o pastor. Qual acorde eu dou agora? Olha só. E a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, faz um dó maior. E agora, Faz um Senhor? dó maior. Faz aí. um dó E maior. agora? Faz um dó aí. E agora, Senhor? Agora você faz um lá suspenso. Eita. Aí você faz um Fá. Aí vai pro Ré menor. Aí fecha na dominante, no Sol. Assim, eu fui perguntando ao Senhor e ele foi falando os acordes, sabe? E eu gostei daquela brincadeira. Olha. Top.
sabe? E aí as pessoas começavam a me procurar no final do culto, falavam, Gilmar, que poderoso. O que foi aquilo? O pastor ia subindo na ministração e parece que você estava acompanhando, você estava falando a mesma linguagem e tal. Eu falei, amém, irmão. Amém. Deus é bom. Eu só fui dando crédito àquilo. Nós vivemos das nossas crenças, né, pastor? Então, assim, aquilo foi alinhando dentro de mim até que dentro de um encontro com Deus, no dia 19 de março de 2012, em Peniel, o Senhor falou, hoje eu estou trocando o seu nome. Hoje eu estou te comunicando o chamado pastoral. E você vai ter que começar uma grande inversão na sua vida, porque naquele momento eu acordava às 6 horas da manhã, chegava em casa às 9 horas da noite, trabalhava com petróleo, com toda aquela estrutura, né? Então foi a música, o louvor, tem toda uma conexão com aquilo que Deus vem fazendo na minha vida até hoje e continuará fazendo. Legal. E só pra você ver, como todos nós aqui, eu não sou nem um pouco, né? Eu sou o orelha aqui dessa galera aqui de elite, porque eu ainda tô... Você é o chefe, você que tá mandando... Eu vou aqui, eu também tenho, né, música na minha vida inteira, desde quando eu me conheço. Tem chamado também, né? Tenho chamado também, pra se desenvolver em relação à música, mas com essa equipe, com essa galera aqui, porque eu quero desenvolver... E a gente vai destrinchar esse mundo do louvor e adoração, dos assuntos mais supérfluos até os assuntos mais profundos, entendeu? Eu gostaria de discutir aqui, conversar, porque eu quero aproveitar essa oportunidade que eu tenho aqui de vocês. Então, eu gostaria que nesse podcast a gente construísse assim, igual, né, a gente fosse andando as águas profundas em direção. Então vamos começar aqui pelo mais raso e a gente vai aprofundando ao longo do podcast. Primeira coisa, e como todos vocês aqui, né, já estão há muito tempo na música, eu vou perguntar. A música de antigamente eram melhores mesmo? E aí? Eu não combinei com o Ismar, não. Eu acho que não Essa eu deixo pra eles. Eu acho que não era. Mas tem algumas ressalvas, algumas observações. Mas deixa o chefe falar, vai. Não, o chefe. Mas olha, eu concordo plenamente com o senhor. A música, ela simplesmente ela mudou, ela caminhou. Assim como a unção caminha. Né? Assim como a direção do Espírito é uma direção nova. Né? Nós não vivemos de estratégia, vivemos do fundamento da palavra de Deus. A estratégia é apenas um detalhe. A música apenas caminhou. Sabe, naquele momento, lá atrás, nós tínhamos compositores, músicas com uma certa característica. Sim. Mas a igreja também tinha uma outra característica naquela época. Claro. Sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que nós víamos músicas muito profundas em letras, né? Nós cantávamos um salmo praticamente inteiro, né? Alguns textos inteiros. Cantava bastante a palavra, né? Cantava muito a palavra. Nós continuamos cantando a palavra, talvez de uma forma um pouquinho diferenciada, mais poética, mas continuamos cantando a palavra. Mas assim como hoje, naquela época também tinham músicas que não tinham muito a ver com palavra. Né? Assim como hoje, músicas... Que eram lei pura, né? Lei, músicas contando a história de pessoas, né? A experiência pessoal. Sabor de mel. Então assim... Já entrou nessa. Não, tipo o Barnabé, né? Conta a história do Barnabé. Era o seu nome. A igreja inteira cantando. Era o seu nome, Barnabé. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. É sério isso? Eita, essa música embalava a juventude. Que contava isso? a história de Barnabé. A história, né? Vem com Josué lutar em Jericó. É verdade. É verdade. Não tem de louvor nada essa daí. É uma canção que promove o reino de Deus, porque conta as grandes coisas que Deus faz, né? Sim. Então, na minha opinião, eu tô totalmente alinhado contigo. Assim, eu acho que não era uma questão de ser uma música melhor ou pior. Era uma música diferente daquilo que em função do que a igreja vivia naquele momento. Mas hoje nós estamos num outro nível. Nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. Olha. Então o Senhor, ele tem que soprar um vento novo mesmo. E nós estamos vivendo esse novo tempo. Eu acho que a música, Ismar, concordo com você, como você falou, ela mudou. E eu quero até colocar um adjetivo até mais polêmico ou até mais específico. Eu acho que a música evoluiu. Olha. Como tudo evolui, né?
Então eu acho que a música evoluiu. Quando eu digo que a música evoluiu, eu não estou desmerecendo quem estava há 200 anos atrás, há 500 anos atrás. E não tá incluindo o funk também, não, né? Não, mas quando eu falo evoluir, você veja bem, a música democratizou. Entendi. O conhecimento foi democratizado. Então, tanto para a música quanto para escrever livros. Então, hoje, qualquer pastor tem um livro. É verdade. Mas antigamente falar assim, eu sou escritor, era uma sumidade. Hoje você falar que você lê muito não quer dizer muita coisa, porque você pode estar lendo os livros errados. Então, quando você democratiza, você tem um aumento exponencial quantitativo da produção daquilo que foi democratizado e, ao mesmo tempo, cai-se a qualidade, porque é muito mais gente fazendo. Né? Antigamente, estúdio para gravar música eram pouquíssimos. Algumas cidades, até capitais, nem tinham que ir para os grandes centros gravar. Hoje, cada casa de brasileiro é um estúdio de gravação. Então, isso democratizou a gravação de música e tal. E então tem muito mais coisas ruins aparecendo que qualquer um pode fazer. Entendi. Então eu acho que a música, ela evoluiu. Então se você olhar, a música antiga, ela era mais poética, ela era mais elaborada no português, elaborada na forma de escrever, mas era muito menos profunda do que é hoje, quando nós temos canções assim que você está de intimidade com Deus, que toca, que chora, né? Então hoje, eu acho que hoje a adoração ela é muito mais profunda, né? Então você pensa, moça, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Essa música, você começa a tocar, dá vontade de chorar. Agora tenta chorar com Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso. É outra proposta. Sim. Né? É outro tempo. Então eu acho que eu não acho que a gente. Não acho que precisa haver uma guerra entre as gerações. Entendi. Não acho que precisa desfazer das músicas anteriores, mas dizer que a música de hoje é pior porque tem uma literatura menos elaborada, eu acho isso um equívoco gigante. Entendi. Além de uma coisa que acontece também, pastor, é muito nítido, a revelação que a igreja hoje tem quanto ao que é o louvor e a adoração dentro do culto também mudou muito. Muito. Nós evoluímos Exatamente. muito como igreja. Eu sou Então, da época que o membro escolhia a música. Algum número, aí eu era criança, eu gritava lá de trás assim, 7. Eu não sabia nem que música que era, mas eu achava bonito falar o nome da música. Entendeu? Isso era o momento de louvor do culto de domingo. E na verdade, né, as igrejas antigas, eu venho de uma igreja batista tradicional, a igreja tinha aquele boletim, né, que era a liturgia do culto, e aí estava escrito lá, momento de cânticos. Então não era nem assim, não era por maldade, mas era por desconhecimento. A igreja cantava. A igreja não se entregava em adoração. A igreja cantava, alguns irmãos que conheciam como era uma divisão de voz, entravam no tenor, o outro com contralto lá e tal. A igreja cantava com aquela divisão de voz bonita, mas como se fosse uma apresentação. E a gente que estava ali no meio, a gente assistia aquilo. Nós não entrávamos naquela onda do Senhor, sabe? Concordo não era uma plenamente. onda de unção. Mas eu adorava o seu profundamente. Mas vou te falar, era uma exceção. A maioria cantava. A maioria cantava. E quando tinha assim, aquele momento da apresentação, o irmão ia lá cantar, também era uma apresentação. Claro, assim. claro. Obviamente, nós não somos aqui, nós estamos aqui para julgar ninguém, né? E nem sondar os corações. Mas esse era o entendimento. Né? Essa era a revelação daquele tempo. Que a igreja tinha. Sim, e vou te então falar, a igreja fluía nesse tipo de unção. não tinha outra. Era essa. Então a gente cantava todas essas canções e era o nosso avivamento daquele tempo. Esse tempo passou. A gente evoluiu, a gente aprendeu. Então, a gente e aí é isso que eu gostaria até perguntar, na sua opinião, o que faz então uma música ser congregacional? Eu acho que a música congregacional é aquela que é fácil da igreja cantar. Entendi. Então, porque você pega uma música do Eli, do Leonardo Gonçalves, do Thales, né? Que nem a gente que é músico quase consegue cantar, de tão elaborada, né? Com solfejos salteantes, né? Com melodias difíceis que modulam toda hora. Eventualmente não vai ficar tão congregacional, né? A igreja não vai conseguir cantar. Então, não significa que a música congregacional seja ruim.
Entendeu? Eu quero até dar um exemplo aqui. A gente estava, né, Pedro, ali falando das músicas antigas e vendo como que era e como que você podia reharmonizar. Então, eu vou pegar uma música, a gente vai cantar Essa Estrela da Manhã, que é uma música das antigas. Se você conhece essa música, você tem mais de 50 anos tranquilo. Certeza, porque eu nunca nem ouvi falar disso. Então, essa é uma música, por exemplo, que tem uma harmonia mais simples, mas com a evolução da música, a gente consegue botar um tempero moderno na música. E ela fica. Ela é muito. Vai ficar. Vamos fazer um jeito aqui, ela vai ficar super elaborada e ainda continua super congregacional. Sim. Né? O Ismar vai puxar aí, eu vou tentar ir com ele aqui, ó. Dó maior? Vai lá. És a nossa estrela da manhã. Ela é bem simplesinha, né? Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Agora elabora aí, vai. Tuas mãos, tudo vencer. Resposta a todo aquele que o clama. A verdade, tua palavra que não pode mentir. Por isso está. Agora a música até modula. Aqui Lá maior te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão. A gente tá tocando de improviso aqui, é até difícil de ir atrás. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Quer dizer, tô aqui melodiando a música pra gente poder harmonizar. Ou seja, poxa, é uma música antiga, mas a gente consegue colocar uma roupagem super moderna e fica top demais. E algo que vocês demonstraram aqui é que uma música congregacional não significa uma música simplista, né? Não. Então, como que a gente foge de cair nesse erro, principalmente como ministros de louvor, de aceitar e não saber diferenciar o que é uma música simplesmente simplista, reducionista, que o cara não pensou muito, ele só usou uma fórmula, e o que é uma música que ela foi bem composta, mas ela tem poucas notas? Eu acho que, assim, na minha opinião, o que diferencia esse tipo de coisa é o que diferencia a vida de um crente para um crente vencedor também. Sabe? Nós estamos falando de... Eita, e a chapa esquentou, hein? Eita! Sim, porque assim, é aquilo que faz a diferença na vida de uma pessoa que foi alcançada pelo Senhor, né? Chamado unção. A unção do Senhor, né, é aquilo que consegue trazer peso a uma música, transformar ela em uma grande ferramenta de alcançar um coração, né? A música, ela é trina, assim como o nosso Senhor é. Olha! Não é verdade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A música, ela é composta de 3 grandes partes, né? O ritmo, a harmonia e a melodia. Não é verdade? O ritmo, ele fala sobre corpo, né? Quando começa a tocar o ritmo, o nosso corpo já vai junto, né? Então, o ritmo fala com o corpo. A harmonia fala com a nossa alma, né? A gente, quando ouve uma harmonia boa, puxa, que bacana, você vai junto dela ali e tal. E a melodia, ela fala do espírito, o toque do espírito, né? Então, tudo isso, a unção do Senhor, a gente pode executar, né? Isso está muito relacionado também com a questão do worship, falado do worship, né? Famoso. Então, as pessoas, ao meu modo de ver, assim, eu acho que é muito depreciante isso, né? Quando se fala de um worship de uma forma ruim. Não, porque o worship tem poucos acordes, né? Tem 2 acordes, 3 acordes, eu acho que acordes. falar mal do worship é manifestar a mediocridade da sua musicalidade. Pois é. É você não entender nada de música e você falar mal de uma coisa só porque você tá vendo aqueles 3 acordes. Porque tem tanta forma de você executar um acorde, não são 2, um acorde.
né? Existem tantas formas de você manifestar o poder de Deus na vida de uma pessoa que entrou no templo ali para ser tocada pelo Senhor, saiu de casa falando assim, eu preciso hoje ouvir a tua voz, Senhor. Sabe? E você pode tocar aquele coração se você crê, se você se entrega a essa unção. Então eu acho que a diferença de uma música simplista, uma música é apenas uma música de 2, 3, 5, 10 acordes, para uma música que transcende. A qualidade de uma música não tem nada a ver com a quantidade de acordes. Não tem. Não tem nada a ver. Nunca terá. Então, eu acho que o worship, essa é a minha opinião, e você pode jogá-la no lixo se você quiser. Claro. Eu acho que é uma das melhores, se não for a melhor, talvez não seja a melhor, mas uma das melhores formas de se alcançar uma adoração profunda. Por quê? Por conta da sonoridade, a forma com que aquilo chega no seu coração, aquilo Isso responde soa. também a pergunta anterior, porque a música congregacional, ela é uma música simples, né? Como o pastor Silvio falou, uma música não tão elaborada, né? A nível de groove, de acordes e tal, mas também de métrica, daquilo que se canta e como se canta também, né? Tem músicas que são muito melismas, uma linha melódica muito difícil, complexa, né? E a congregação não vai alcançar. O worship... Aí vira apresentação. Apresentação. Aí, esse é o grande detalhe, pastor. A gente evoluiu como igreja, como revelação. Concordo. Saímos de um ponto de apresentação para um ponto de você entrar nessa unção. Profundidade. Por que é que agora nós vamos retroceder? Perder aquilo que nós ganhamos. Voltar para um nível de apresentação novamente, sabe? Você sabe, às vezes a gente não sabe explicar tecnicamente. É como uma criança não sabe explicar tecnicamente a luz. Sim. Mas ela sabe quando a luz está acesa ou está apagada. Então, no worship, a gente pode até não conseguir aqui tecnicamente achar uma explicação técnica, científica, por que é melhor ou pior. Mas quando você ouve, você sente cara, essa onda do worship que veio nos últimos 10 anos, ela é muito superior que a adoração que a gente tinha antes. A sonoridade, os timbres, a maneira de se colocar, a oportunidade que soa para a igreja entrar, eu acho que ela é muito melhor. Né? Mas quando eu falo que ela é muito melhor, quando eu falo que o cara chegou em primeiro lugar, eu não estou falando que o segundo colocado é ruim. Eu não estou falando que não tem outras formas boas também. Né? Então, mas eu não sou da geração worship. Quando eu estudei música, não era isso. Eu sou da geração do rock and roll e tal, da música brasileira, de acorde e tal. Mas essa briguinha infantil de quem toca mais elaborado, querer falar mal do worship porque só tem 3 acordes, pra mim é de uma mediocridade sem tamanho. É verdade. E assim, uma coisa que é muito verdade é como desde quando o worship começou a tomar mais conta das igrejas, houve um aumento da participação da igreja no momento do louvor e uma diminuição no foco dos ministros de louvor como pessoas. Eles se tornaram mais como ferramentas para levar as pessoas à adoração. Eu quero dar um testemunho aqui desse cara aqui, ó. O pastor Pedro Leonardo. Eu ministrei domingo agora lá no Pedra 90. E aconteceu uma trava na mesa, que é uma mesa digital, que não tem fader. E ela travou e desligou todos os instrumentos. Só ficou o contrabaixo e o microfone. E o Pedro Leonardo, por ser músico, a questão de você ser uma ferramenta que leva a igreja a adorar, né? Ele aguentou a igreja uns 15 minutos ou 20, só ele, a voz e o povo. O povo. E o baixo, assim, baixo fazia uma linha, assim, né? E o povo. E ele entrava numa música, saía, entrava, conta aí. Na hora que eu percebi, eu falei assim... Eu tenho que falar isso pro pastor Christian. Porque, cara, esse cara tá quebrando tudo. E ele saía de uma música, entrava no outro, saía de uma música, entrava só na voz, assim, e o povo... o povo acho que não queria mais que nem voltasse o instrumento. Eu percebi ali na hora que tinha... Vamos mandar tirar a mesa lá, pastor. Isso é bom pra você saber. Agora... Mandou muito. Falei, agora é a hora. E eu fui nos medley que os irmãos conhecem e a igreja cantou como fosse um momento realmente... A igreja reagiu, né? Reagiu pra sempre, porque ele vive, foi mandando uma atrás da outra. Meu Deus. E a igreja cantou. Eu percebo que essa ideia que você falou realmente, que o worship, ele leva realmente o ministro sair de cena para que a igreja entre em cena na profundidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu falei assim, agora é o momento de vocês.
Agora é o momento da igreja. Então a igreja vai. Eu puxava o começo da música e a igreja vinha cantando. Porque uma coisa que, assim... Só é possível porque já existe uma igreja estabelecida que adora. Exatamente. Se a igreja fosse uma igreja que verdade. assistia, ele tava lascado nessa hora. E assim, Tá me enrolando. uma coisa que eu ouvi, né, em toda uma discussão aí teológica a respeito do louvor, uma verdade que confrontou meu coração, eu demorei um pouco a aceitar, mas percebi que faz lógica. Por exemplo, solos demasiadamente longos no meio do louvor, pra quê? Se a intenção do louvor é levar as pessoas à adoração, não, meu ver, a única função do solo é quando é pra falar bem assim, adora o Senhor com as próprias palavras. Por isso que você vê que o worship não tem muito essa Tem muito questão solo. assim do solista. Ele tem às vezes um momento instrumental que é um momento que a igreja ainda mais explode ainda. Que é aquela sonoridade que mais explode. Mas não até o próprio solo do guitarrista, do tecladista, ele não tem uma ênfase na virtuosidade, na agilidade. execução. Ele tem uma ênfase na sonoridade. Vai produzindo, vai crescendo. E a igreja está crescendo e a igreja está reagindo junto. Né? Eu acho que isso é evolução. É verdade, Isso é interessante que também na vida do crente, como a música, né, ela tá totalmente relacionada à vida no espírito, né, que nós vivemos, né? Assim como a vida do crente, nós precisamos discernir o espírito e discernir o ambiente também. Uau. Sabe? Então, tudo é uma questão de discernir o momento certo, o ambiente e aquilo que o Espírito está concedendo para aquele momento acontecer. Um solo, ele pode ser muito longo ou pode ser muito curto também, dependendo do ambiente. Exatamente. Então, assim, quem toca comigo ali, né, sabe que tem situações ali que eu puxo. Vambora, vamos guitarra, e tal, e pá, aumenta mais e tal, notas mais longas. Sim. Sabe? Às vezes a pessoa vai lá no agudo e tal, isso aqui, vai, agora vem pro mais grave. A gente conduz ali porque a gente tá percebendo, a gente tá... Criando uma atmosfera. Uma atmosfera, sabe, ali. E mais uma vez, vamos lá, mais uma. E aí a gente tá percebendo que a igreja tá explodindo, tá avançando, tá num ramp-up, tá subindo a rampa ainda dessa adoração, né? Por que a gente vai parar? Nós vamos ser aqueles que vão cercear a atuação, a manifestação do Espírito? Não. Então, se a igreja está subindo, vamos embora, mais uma, mais duas, mais 4 compassos e tal. Pá. Mas aí você percebeu que chegou, aí ali você concede, você dá a liberdade. E é uma coisa que eu percebo, assim, não posso muito falar das músicas lá atrás, mas eu percebo que as músicas de hoje, elas trazem essa ideia de construir um ambiente. Levar a pessoa, começa ali um clímax mais tranquilo, mais aquele ambiente mais teclado, piano, né? E depois leva ali a explosão, bateria, guitarra, vindo junto assim, que leva a igreja àquele ápice da adoração. É isso mesmo? Eu acho que é exatamente isso que você tá falando. Eu tava pensando aqui no que você falou, né? Dessa construção que as músicas constroem. E aí eu pensei assim, poxa, será que quem tá nos ouvindo tá achando que a gente tá desfazendo e diminuindo as músicas, né, da década de 80, 70, 90? E, na verdade, a gente evoluiu com uma atmosfera. E quando a gente traz uma música daquela época, ela soa como hoje. Sim. Então, tava lá, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Olha só. Cara, quer dizer, a gente pegou uma música Antiga, que como que você cantava? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, a gente nem dá conta, a gente já quer colocar. Não, mas
parece que Você deixa... vê como que aquela primeira maneira era muito mais profunda. A primeira muito maneira mais você inclusiva. deixa o significado daquela palavra ressoar dentro de você, né? Que é uma coisa que eu vejo que tem sido feito, e aí eu queria até fazer essa pergunta para o pastor Leonardo, Pedro Leonardo. Primeiramente porque o senhor, também para os outros depois, mas porque o senhor está em mais contato com os jovens, né? Sim. Muito contato com os jovens que tocam. Essa, pra gente aqui, eu não vou me colocar nesse grupo, pra vocês, que, né, passaram por isso, se dedicaram, estudaram e foram profundamente porque tem um coração de excelência pro Senhor, reconhecer agora que essas notas, deixar elas soarem dentro de você, é algo precioso, é muito poderoso. Mas, e pros jovens? O Senhor acha que tem tido... esse ambiente do worship, se não tomar cuidado, ele pode criar uma preguiça musical de não se aplicarem tanto porque é teoricamente simples? Realmente, eu percebo que quando não tem essa ideia, percepção do que realmente a música conduz as pessoas, e aí eu tenho uma prática lá no meio dos irmãos ali, que acabo trazendo alguns jovens para fazer parte de uma equipe que a gente tem ali dentro da rede. Então a gente traz alguns irmãos. E aí, nesse primeiro momento, ele percebe, três notas, eu já toco uma música. Olha aí, já consigo tocar a música aqui na célula. 3 notas. Que bom. Né? Que benção. Mas aí, quando ele pensa que a música só aquelas 3 notas... Então ele fica realmente o que a gente chama de músico preguiçoso. Uhum. E aí quando você vê que eu me maravilho vendo aqui os irmãos colocando aqui, construindo notas e fazendo aqui melodias assim que realmente você percebe que toca. Uhum. E aí, quando as pessoas não vai para entender que a música não é só aquilo ali, realmente ele fica músico preguiçoso mesmo. Fica um músico que ele não vai profundo, não vai estudar. Eu tenho um trabalho lá hoje que eu faço com jovens, que é colocar música na vida deles. E com isso a gente trouxe, a gente faz encontros com Deus e as 2 capelas tem louvor. Tem um ambiente aí de louvor. Uhum. E aí qual que é a ideia ali? Levar para eles, vamos estudar, vamos buscar, vamos aprofundar, não vamos ficar aqui só em coisas poucas aqui, pequenas. Vamos realmente buscar no Senhor mesmo ali, aprofundar, procurar referência. Muito mais do que isso, né? Eu tenho falando com o Ismar sobre isso, sobre eles terem referência. Porque se eles olham apenas a musicalidade como algo simplório ali, como só 4 notas, como fala do worship, né? Uhum. Realmente eles vão ver que é uma coisa mais simples. E não vai realmente mergulhar, aprofundar, que a música ela é muito mais do que 4 notas. Mas eu tenho uma observação com relação a essa questão. A música, o worship é simples. Eu acho que ele tem uma aparência de ser algo simples, mas não é simples. Não Exatamente. Né? Não é só porque tem 3 acordes, ou 4, ou 6. Não, a complexidade vai para o outro lado, entendeu? Então, por exemplo, quando o Diante do Trono explodiu, eles não tinham groove. Por quê? Porque era muito erudito, porque tinha o Sérgio, né? O Sérgio Gomes, que era o maestro, então sempre fazendo arranjos para metais, então ela não tinha o grooving que depois o Toque no Altar trouxe. Entendi. Né? Não tinha aquela não tinha esse groove, era uma coisa era uma coisa assim mais reta, né? Né? Então, então o que é complexo? Tem o Diante do Trono tocava com tanto acorde que eu, que era violonista, tinha preguiça de tocar. Né? Ele ia por um jeito, verdade. Voltava por outro, a ponte modulava, aí a terceira vez que cantava a estrofe era outra harmonia, que não era nem igual a primeira, nem igual a segunda. Mudava no meio da música. Meu cérebro dava nó, e eu tocava as músicas, entendeu? Só que era complexa na harmonia, mas não tinha grooving. E aí chega o Toque no Altar com a música, explodiram logo na sequência, com 3, 4, 5 acordes, mas com uma grooveira, o André Matos quebrando tudo aqui na bateria. Ou seja, uma grooveira louca. Então qual que é mais difícil? Então não é uma questão de ser mais difícil. Cada um
tem a sua característica, a sua complexidade. E eu acho que toda bitolação, todo cara que toca só uma coisa, ele vai se tornar raso. Entendeu? Mesmo sendo no blues ou sendo qualquer outra coisa que ele toca. Ele não vai conseguir ser útil em outra coisa. Por isso que a gente fala que o músico da noite é muito bom. Porque o músico da noite tem que tocar tudo. Ele tem que ser um músico Ele toca toca todos os estilos. Ele toca música brasileira, toca samba, toca rock, toca internacional, toca tudo. Sim. E aí ele se torna um músico mais completo. É porque, na verdade, como o worship ele é mais simples, Sim. né? Assim, a nível de complexidade musical De harmônica, acorde, né? Aí as pessoas acham, mas não dá pra gente... É que, na verdade, assim, eu tava vendo esses dias um vídeo do Ayrton Senna. Numa corrida, era lá no Japão, em Suzuki, ele com o mesmo carro do Alan Prost, o carro dele morreu 2 vezes na largada. Ele, na 9ª volta, ele ficou para trás de todo o pelotão, ele já estava em segundo atrás do Alan Prost com o mesmo carro, porque naquela época não tinha essa questão de setup e tal, era o mesmo carro. Mas só que ele era um piloto diferenciado, numa época que tinha menos tecnologia. Talvez o worship, né, ele tenha menos complexidade harmônica, mas ele exige um pouco mais na execução do ministro. Exato. Aplicação. A execução dos músicos. A timbragem. Timbragem, sabe? Assim, o músico, ele tem que investir tempo timbrando o seu instrumento. Meu Deus. Né? Você não pode simplesmente, né, ter... Você vê o cara, o worship tocando com 4 guitarras, dobrando ao vivo, não é dobrando no estúdio, né? Mas Vê se isso não é complexo. Então, às vezes, assim, um camarada, não, eu timbro, como é que você timbra o seu instrumento? Eu timbro no fone em casa. Pois é, mas o fone é uma realidade totalmente diferente do ao vivo na igreja, do PA na igreja. Né? Então, você tem que construir uma realidade em casa para você estudar, lá, que seja uma referência para você, uma caixinha que não vai ser igual ao PA, mas seja uma referência. Se na caixa é A, no PA vai ser B. Então, eu já sei que em casa eu tenho que timbrar igual A, para chegar lá e ser o B. Sim. É uma referência que você constrói. É um nível de complexidade diferente, né? Que nem o senhor falou. É da mesma maneira, teve uma entrevista do B.B. King, né? Você vai ver as músicas, ele é um guitarrista lendário, né? Que é pra quem não conhece, né? E se você for olhar as músicas dele, os solos deles, eles são fáceis de você pegar. Não é difícil. É uma frase dele. É uma coisa simples de pegar, que não é muito difícil, mas aí numa entrevista o pessoal perguntou pra ele, falou bem assim, por que você usa tanto pouco no mundo ali, a gente tem um mundo agora de muitos guitarristas que são, né, modernos e eles tocam tantas notas nos solos e são tão habilidosos e tão velozes, e você continua, assim, tocando poucos acordes, né? Ele falou assim, é porque eu encontrei os acordes que eles estão procurando. Eles estão procurando, por isso que eles estão fazendo rápido. Estão procurando demais esses acordes e não estão conseguindo achar, e eu já achei, entendeu? Então eu acredito que tem esse risco, porque eu sou dessa geração agora, eu fui muito influenciado pelo worship. E eu vejo que tem uma necessidade de entender assim, não é só porque você consegue tocar isso que você passou pelo mesmo processo da pessoa que compôs isso, da complexidade, entendeu? Então, só porque a música que você toca na sua igreja, ela é simples, não quer dizer que você pode descansar nela e não estudar mais e não ir mais profundo, né? Tom Jobim fez uma música de uma nota só, né? Eis aqui este sambinha feito de uma nota só, e as outras vêm depois, mas o resto é pá pá pá, pá parará pá 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 pá. O cara quebrou tudo. Harmonicamente, Ele ela é quebrada. Mas a melodia... melodicamente é uma nota. É verdade. Porque realmente essa questão, assim, dessa complexidade, é sempre assim, né? Acho que vai muito do coração e da unção, né? Que a pessoa se dispõe. Não importa se é simples, mas se você tem um encargo, uma excelência, né? É verdade. Assim, eu creio dessa forma, porque foi a forma que eu aprendi com o Espírito Santo. A gente vem de uma época que não tem muita literatura sobre isso, né? Então a gente teve que construir uma verdade baseada na palavra. Sabe, eu li sobre Elias no Monte Carmelo, né, chamando a manifestação de uma unção. Olha, nós vamos chamar a manifestação de uma unção, e a unção que se manifestar, a gente segue ela, beleza? Aí se manifestou o fogo de Deus.
né? E aí o fogo de Deus, né, deixou todo mundo perplexo. Então realmente o Deus de Israel É o Deus verdadeiro. É o Deus verdadeiro, né? Então assim, a gente quando lê Ezequiel 47, a gente vê sobre as águas que correm do trono de Deus, né? Nós estamos falando de coisas que são relativas à execução do louvor e adoração na igreja, na condução também do corpo de Cristo, né? Essas águas, elas quando saem do trono, elas são águas profundas ou águas rasas? São águas rasas, né? A palavra diz que elas estão lá nos artelhos. Aí ando mais 1000 côvados, bate no joelho. Eu ando mais 1000 côvados, vem nos lombos. E quando eu me aproximo, a palavra diz que essas águas, nesse rio que corre de Deus, é um rio que desemboca no Mar Vermelho. No Mar Morto, aliás. Perdão, no Mar Morto, né? Mar Morto, o mar na Bíblia fala sobre morte, fala sobre mundo, né? E o estado, né, do que ele se encontra, as nações, né, o mundo está morto. Quanto mais próximo de onde nós estamos, assim, com relação ao chamado, aquilo, ao necessitado, mais profundo nós precisamos fluir numa unção. Né? Então, quanto mais nós entrarmos naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mais profundo nós precisamos estar. Então, aí já foge de uma questão da música ser complexa ou ser simples. Já está relacionado com o tanto que eu estou disposto a me entregar para o novo de Deus. Sim. E o novo de Deus também, só completando, né, para que a gente não seja mal interpretado, o novo de Deus, ele também fala sobre técnica. Certamente. Porque a técnica não está à parte da unção. Muito pelo contrário, né? Nós que somos músicos, nós percebemos que em determinado momento ali do louvor, né, você percebe que você tem que ir além. Mas você só consegue ir além se você tiver a técnica. Então a técnica é a forma de você manifestar a unção. Eu acho muito legal isso que você está colocando, que às vezes eu ouvia, né? As pessoas falam, nossa, mas esse ministério tem uma unção louca demais, né? E na verdade eu entendi o que ele estava querendo. Ele estava querendo que ele estava sentindo a presença de Deus. Eu não estou dizendo que o ministério não tinha um som, mas era evidente que a sonoridade que eles conseguiam produzir era muito diferenciada. Né? O cara botava a mão no acorde, um teclado top, uma timbragem top, né? As músicas do worship, né? a guitarra soando, aquele reverb, aquela cauda longa soando aqui, parece que é uma coisa celestial, que vem do céu tocando. Canto de baleia. Que unção, ok, tem uma unção envolvida nisso, mas a unção está sendo manifesta por aquela sonoridade que aquela equipe está conseguindo soltar. E eu vou te falar, a sonoridade do worship é assim absurdamente mais profunda, e mais tocante do que o que a gente tinha antes. Entendeu? Então, é como aquele cego, né? Eu não sei, se eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Então, por exemplo, eu não sei explicar por que é isso, mas eu consigo sentir. E eu acho que as pessoas conseguem sentir. Ah, mas tem umas músicas novas agora, de hoje, com as letras tudo errado. E tudo tem livro assim também, tem tanta coisa. Então, esquece, os ruins, fica a parte boa. É verdade. Fica aquilo que é bom. Ou no passado só. Ou no passado só tinha maravilhosa. Igual o senhor falou. Questão de aumentou a quantidade. Então, claramente, você vai ter uma queda na qualidade. Claro. Mas não quer dizer que não tem mais coisas de qualidade, de boa qualidade sendo produzidas do que antes, né? Muito mais. Entendeu? Então a gente tem uns papos feios aí, né, das músicas do worship, mas a gente não pode deixar isso ofuscar, né, as boas que estão sendo produzidas. Isso daí é muita verdade. E é aí que eu já faço a conexão com a parte mais da letra. Todo louvor, ele deveria ser cristocêntrico? Não acho que todo louvor tem que ser cristocêntrico, não. Não acho. Quando eu faço uma música de comunhão, eventualmente a análise de letra não é cristocêntrica, entendeu? Então eu acho que acho que tudo aponta para Cristo em princípio, mas eu posso ter uma canção que trata uma questão específica. Então acho que é tudo, entendeu? É que no fundo, se essa canção que não fala do nome de Jesus, né? Ela não pode fugir da mensagem de Jesus. Ela está servindo para a edificação do corpo de Cristo, não deixa de ter Cristo no centro. Em algum aspecto, né? Não é verdade? De uma forma ou outra, sim. Se ela não é antibíblica, ela é cristocêntrica. E quando chega lá, será
É, Nossa. eu não lembro 1, dessa. 2, 3, 4, 5. É uma música do Morada lá que... É, porque essa música, se você cantou agora, é... Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí citou, né? É o mundo ainda não... Mas o centro é a pessoa. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Ou seja, quem tá no centro da canção? Mas- Quem que é o alvo da canção? É o ser A pessoa. humano. Mas faz sentido cantar isso no culto? Eu acho que faz sentido demais, depende de qual é o Depende do momento. momento, Irmão, eu quero falar que você é filho, você é amado, você é precioso, Deus planejou você, você não é acidente. Vamos cantar uma música agora pra tocar o seu coração. Pronto. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. O povo vai chorar o bastante Deus reconhecer o seu valor. Então assim, eu acho que tem o seu... agora, eu tenho que saber qual é o objetivo. Essa é uma canção que tem um objetivo. Eu não vou usar essa canção para criar um ambiente de adoração profundo, que não vai produzir. Porque o alvo dessa canção, o objetivo da canção não é a adoração, ele é comunhão, é uns aos outros. Entendi. É verdade. Entendi. Concordo. Então, e aí, porque nessa questão também eu tenho uma pergunta que eu quero elaborar a mais aqui com vocês, que é então a gente tem isso daí que não precisa ser cristocêntrico, certo? Mas o louvor, ele é um momento de ensino também, ou não? Qual que vocês acham? É um momento de ensino ali no culto? Quer começar, pastor? Acho que eu vou deixar isso aqui pra... Não, deixa eu começar aí. Então vai, fala. Totalmente. No culto e fora do culto. Sim. Né? Principalmente alguns louvores, né? Que falam de situações que nós estamos vivendo ou precisamos evoluir nela. Por exemplo, nós agora no culto da virada, né? Você estava fazendo a pergunta, eu estava lembrando de uma canção que nós cantamos no culto da virada, chamada Eu Creio. E numa ponte dela, é um verso que diz assim: se Deus falou, irá cumprir. Se cumprirá. Se Deus falou, se cumprirá. Toca aí um pedacinho. Eu creio. Deus falou, irá cumprir. Falou, Irá cumprir. se Deus falou, irá cumprir. O que é isso? É uma declaração de fé. A pessoa está vivendo um momento que ela não está vendo as coisas acontecerem, a circunstância está dizendo para ela: não, você não vai conseguir, você vai sucumbir, Gera uma crença a canção. o suprimento vai secar, você não vai à frente. E aí a canção vem dizendo assim: Deus falou, se Deus falou, vai cumprir, espere. E aí ela começa a declarar isso, porque a canção, o louvor, a adoração, é isso. Quando a gente entra na adoração, você transcende o natural, você passa para um sobrenatural. Por quê? Porque você já passa a caminhar muito além do que o teu alcance natural, do que a tua expectativa e condição humana permite. Então você transcende a tua possibilidade, você passa a viver da possibilidade do Senhor. O que é isso? É um ensinamento. Você está recebendo do Senhor ali, né, uma injeção de fé, sabe? Meu filho, eu estou contigo. Se eu falei, você lembra da minha palavra? Eu vou cumprir. Eu acho que toda música ela deve ensinar algo. Produz uma crença. Eu concordo, produz uma crença e tal, mas tem hora que eu ensino, sei lá, uma teologia, algo que através da canção ficará eternizado na mente. Né? Eu sou filho, eu sou perdoado, Deus me ama. E outras horas ela ensina uma postura de entrega, de quebrantamento. Às vezes o conteúdo, né, não é tão grande, né? Aleluia, 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 aleluia.
se pensar teologicamente, o que ela ensinou? Nós uma postura de quebrantamento, de devoção, de paixão, de intimidade, de santo dos santos. Então, por que eu estou fazendo questão de dar essa ênfase? Porque eu sei que tem uma linha que critica, porque ela não ensina a Bíblia como há 30 anos atrás, que era o versículo cantado. Né? Então, assim, a gente cantava aquelas músicas, né? Cantaremos todos juntos os livros de Moisés. Nossa. E os livros de Essa não é da minha época, Moisés, não. ao todos 5 são Gênesis e Êxodo, Levíticos e Número, e por fim Deuteronômio, que encerra a lei. Então, assim, era quase que uma aula cantada. Então, se você for nessa linha, aí você fala, não, ensina muito pouco, a teologia tá rasa. Entendi. Né? Então, às vezes você tem que diminuir um pouco a teologia e aumentar a sua realidade, né? Mas se a gente olha o material do nosso departamento Kids, a gente vai encontrar essas mesmas canções. Porque é o momento, sendo cantadas, porque né? é a fase delas. Nós fazemos nível musicalizamos os versículos, Sim. que é uma maneira de ensinar através dos cânticos. Sim. Mas eu não posso pegar o que eu estou fazendo para as crianças e colocar no culto de domingo. Exato. Então, e é isso que eu gostaria até pra ajudar o pessoal a entender um pouco, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela tá participando ali, ela não é nem um pouco musical, nunca foi encorajada. Existe gente que simplesmente não escuta música. Isso é algo chocante pra mim. É uma pessoa que pode passar a vida inteira sem escutar música, entendeu? No seu dia a dia. E às vezes a pessoa, ela não sabe muito ali naquele momento o que tá acontecendo. Então, gostaria de perguntar, se a gente consegue listar aqui juntos, quais seriam as possíveis funções do louvor para a vida cristã e no corpo da igreja? Qual que seria? Eu tenho um hábito, eu já acordo de manhã, primeira coisa que eu faço, já ligo a minha televisão ali, no louvor, e eu já, naquele momento ali de manhã é o meu momento de conectar ao Senhor, o espírito ali quebrantado. Minha manhã, assim, já é totalmente diferente, meu dia, só de colocar o louvor ali. Sim. Quando eu acordo ali junto com a minha esposa, já fico ali. E aí eu vou trabalhar também, levo ela também, assim, louvor no carro ali. E o ambiente muda completamente. Você tá ali com o seu espírito sensível a Deus, você tá com o seu espírito voltado para Deus. Então, uma das funções seria você estar conectado, sensível ao Senhor, trazer sensibilidade à voz, você ouvir Deus falar com você. Entendi. Uma das funções fundamentais para a vida cristã da música é levar o crente a ser cheio do Espírito. Porque a Bíblia fala, né? Enchei-vos do Espírito com cânticos e salmos, com hinos espirituais. Né? Então, assim, ele está dizendo que uma das maneiras de você ser cheio do Espírito é adorando, cantando. É verdade. Né? É verdade. E isso acontece já desde o Antigo Testamento. Acontece. Né? Por várias razões, várias situações. Saul estava oprimido, mandava chamar o tangedor, vinha Davi, e aí os espíritos Libertação. opressores Cantar. iam embora. Eliseu precisava fluir, mandava chamar os tangedores. Enquanto os tangedores tocavam, a palavra do Senhor era revelada. Sabe? Que poderoso isso. Deus fala, enquanto os tangedores tocavam, a palavra do Senhor era revelada ao profeta. Olha só. Então, sabe? Então, assim, a adoração, o louvor, ele pode nos conceder aquilo que nós nos entregamos para receber do Senhor. E algo... Conquista. Ah. Você tocava por causa disso, Ah. né? Porque as canções no Velho Testamento eram ferramentas de conquistas em batalhas. Colocavam os levitas na frente, cantando, louvando. E hoje as canções, elas também geram fé no nosso coração para sermos nós conquistadores. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que eu tô cercado, mas não tô. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras,
assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Ou seja, ferramenta de vitória, de fé, de conquista. E algo que é interessante, eu gostaria de falar que me lembrou aqui de um versículo, é que muitas vezes aí o pessoal fala, tá bom, você tá falando de coisas muito específicas, assim, e é muito verdade. A gente consegue sentir essas verdades que estão sendo ditas, mas às vezes o pessoal precisa de uma, né, ainda mais encorpamento bíblico, né, para saber de alguma coisa. Às vezes tem uns chatos, né, querendo, principalmente o pessoal mais tradicional. Quer pregar essas canções? Que é o quê? Realmente criar um ambiente de espírito de sensibilidade, entendeu? Declarar a respeito disso e também, né, conectar, encher o espírito. E por que que a música tem esse poder, né? Durante todo esse Velho Testamento que a gente vê. Eu lembrei de Jó 38, quando Deus ele tá descrevendo para Jó a criação. E aí ele lá no versículo 7 fala bem assim, que ele tá perguntando, onde que você sabe, né? Onde você tava quando eu tava criando o mundo? E aí no verso 7 ele fala bem assim, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ou seja, Deus criou o mundo debaixo de música. Debaixo de adoração. De adoração. O poder de Deus da criação fluía numa atmosfera de adoração. De adoração. Então, você vê que a resposta da criação à música está diretamente atrelada pelo fato de que havia música quando ela foi criada. Eu acho que essa ideia que eventualmente, né, às vezes, talvez não tão dolosa, não tão intencionalmente, mas às vezes alguns irmãos tentam diminuir o louvor e a adoração. Não, a igreja não precisa de adoração, a igreja não precisa de música, como se isso fosse entretenimento, como se isso fosse a parte rasa da vida cristã, mas é de uma... a parte que você pode chegar no meio do louvor meio atrasado. É uma bobagem tão grande, assim, é de uma rasura espiritual, né? Se você olhar, você pensa assim, qual que é a parte mais importante? O louvor ou a palavra, né? Uma discussãozinha meio boba, vamos pensar assim, né? Eu acredito que se eu olhar pela edificação da igreja, eu acredito que a parte mais importante seja a palavra, porque é ali que eu estou gerando fé, estou ensinando, estou criando raiz, profundidade. Mas olha para um outro lado, a palavra é a hora que você recebe, o louvor é a hora que você dá. Então assim, poxa... É verdade. A adoração é o que você veio trazer para Deus, né? Então eu acho que, na verdade, não tem essa resposta, o que é mais importante. O mais importante é o todo. O que é mais importante? Comer ou beber? Se você ficar sem um dos dois, você vai morrer. Você vai morrer. É verdade. Você não precisa escolher entre comer e beber. Coma e beba. Pronto. Não precisa escolher entre louvor a palavra. Louve e conheça a palavra de Deus. Não, e é engraçado como eu tava pesquisando para esse podcast, eu vi, existem 500 menções na Bíblia a respeito de louvores. E dessas 500, 40 são ordens diretas, falando para o pessoal, louva, canta, entendeu? Louva em todo tempo, né? Sim, principalmente nos Salmos, são muitos, né? E assim, você vê que vai permeando, da criação... tinha música. E aí você vai vendo Saul sendo, né, exorcizado literalmente através da música, porque é o poder criativo. E aí você vai até Hebreus, Paulo, que ele fala bem assim, em Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos vossos lábios. Me lembrei de uma música aqui que fala adoração, ó. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor e em teus lábios está o meu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor e em meus lábios está o teu louvor. Alegra-se-á no Senhor a minha alma. Alegra-se-á no Senhor a minha alma. É isso aí, é essa ordenação, né, de adorar o Senhor. De adorar ao Senhor. É importante isso que você está falando. Eu lembrei de um Salmos aqui, eu busquei, Salmo 137. Que Salmos é esse? Ele relata o momento em que o povo estava cativo na Babilônia.
né, o povo de Deus foi cativo, né, foi aprisionado, foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia, os babilônicos falavam assim, cadê os seus instrumentos? Vocês não estão tocando mais. Aí o Salmo fala assim, olha, nos salgueiros que lá estavam, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai alguns cânticos a Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um cântico em terra estranha? Sabe, olha como isso aqui é importante. O nível de revelação daquele povo cativo diz o seguinte, quem direciona a minha vida de louvor e adoração é a circunstância, não é aquilo que eu recebo do Senhor. E hoje nós temos a revelação, que a circunstância é apenas um detalhe. Nós cremos e estamos baseados na palavra do Senhor. Que a sua adoração pode, inclusive, mudar as circunstâncias. E ela muda por completo. Nós temos todos os exemplos bíblicos para isso. É por isso que é importante a gente manter essa linha de pensamento muito firme, sabe? Assim, fazendo parte da nossa circulação sanguínea. É um estilo de vida. Você perguntou, né, sobre o nosso comportamento diante da adoração como ministro e tal. Esse é o estilo de vida do ministro do Senhor, sabe? É um estilo de vida de adoração e louvor, porque a circunstância vai estar sempre tentando fazer com que a gente pendure os nossos instrumentos no salgueiro, né? Enquanto que a gente, através da adoração, a gente pode vencer as circunstâncias, como Paulo e Silas e uma série de outros. Encher o coração de fé para enfrentar as circunstâncias. Não é verdade? E o outro Salmos já diz, nós estamos como aqueles que sonhavam. Né? Nós trazendo consigo, né, os nossos moles e tal, já o reflexo. Então, aquilo que a gente canta e Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Por quê? Porque o que sai está revelando o tanto de fé que nós temos. Na verdade, eu criei, por isso falei. Eu falo conforme a minha fé. Então, aqui, a nossa fala está alinhado àquilo que cremos. Na verdade, então, por isso que é importante a gente se entregar à adoração e ao louvor, independente das circunstâncias. Quantas vezes, sabe, nas madrugadas, eu fui acordado pensando numa situação, num problema, e aí eu levantava da minha cama, ia lá para minha sala, falava, isso aqui não vai me parar não. Eu não vou perder a noite de sono meditando em problema. Eu vou meditar na palavra. Me entregava em adoração, fazia uma oração ali, e aí voltava para a cama e dormia como um nenenzinho. Com certeza, um crente que ainda não descobriu a adoração, não descobriu o louvor, ele é um crente raso na fé. Com certeza. É verdade. Muito raso. A chave para as portas se abrirem é o louvor. O louvor é uma chave espiritual. Então o louvor ele serve para aumentar a sua sensibilidade ao Espírito, ele serve para que você possa, como adoração, né, profecia, crescer em fé, ensino, você falou já. Se encher do Espírito também, ou seja, é uma miríade de coisas que são englobadas no louvor. E você prega o evangelho também. É interessante é que Deus que fez assim. Exatamente. Não fomos nós que escolhemos. Você consegue cantar uma canção 1000 vezes, você não consegue ler o mesmo livro 1000 vezes. Né? Deus fez assim, existe algo espiritual nisso. Né? A questão de não sei se você percebe, assim, às vezes, não sei se você... Não tem como você ver um filme emocionante, se tirar o áudio, ele não é emocionante. Não. É verdade. Ele não é emocionante. Deus fez assim, então, você tá lá, né? O culto começou, né? Parece que já se emociona só de ouvir essa sonoridade. Ninguém falou nada. Você já sente. Então, quando a gente começa um culto, só dos tangedores soarem, né? Só dos instrumentos soarem, você já sente, meu Deus, que sensação boa. E o que é isso? Deus fez assim. Foi Deus que fez. Desde o princípio. Desde o princípio. A gente usa muito, né, no estudo da palavra, a famosa e a chamada lei da primeira menção. Sim. Não é verdade? Tá lá. Tem um texto lá em Gênesis que fala sobre... É o primeiro texto que fala, que relata o louvor cantado.
né? Tem um texto lá de Gênesis 4 que fala sobre o instrumento, né? A descendência de Caim. Sim. Né? Enos lá. É isso que inventou lá os instrumentos e tal. Mas esse texto de Gênesis é Labão, o sogro de Jacó, falando assim, reclamando com Jacó porque ele fugiu, né? Falou, pois você saiu na encolha, eu estava aqui preparado para festejar com cânticos, com tamborins, né, com saltério e tal. Essa é a primeira menção. Se eu não me engano é Gênesis 37. Gênesis 31, versículo 27. Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamborim e com a harpa? Sabe, essa é a primeira menção. Isso significa que o louvor é a adoração, é uma forma de você transcender aquilo que você está vivendo e viver uma vida de alegria. Sabe, a alegria, né? O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Aleluia. Existe um óleo de alegria para ser vivido pelo povo Amém. de Deus. E quantas vezes o inimigo tenta cercear esse nosso louvor, nos calando em meio à circunstância que não está Usando as favorável. circunstâncias para te calar. Tá lá. A gente tem que lembrar de Pedro e Silas, Pedro e Paulo na prisão, Silas e Paulo na prisão. Abre o bocão. Abre o bocão na meia-noite, na hora declara. que tá mais doendo. Abre a sua boca, louve ao Senhor, porque Deus vai se manifestar como um terremoto, as amarras, os grilhões, os cadeados, as cadeias vão se abrir, porque Deus vai se manifestar quando você abrir a boca para louvar. Sabe, pastor? E a gente tem uma palavra do Senhor sobre um óleo de alegria sobre a nossa igreja e sobre a equipe de louvor esse ano. Uau! Sabe? Um óleo de alegria no louvor. Nós começamos o ano dessa forma, né? Sim. Domingo passado, agora também, né? A presença do pastor Felipe Soares também, a igreja transcendeu, entrou num nível assim também poderoso. Então nós estamos fluindo nesse óleo de alegria e estamos nos entregando cada dia mais a esse óleo de alegria. Óleo de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinza, a cara do Senhor. Óleo de alegria, veste de louvor, coroa em vez de cinza. Uau. E assim como a gente tem falado e demonstrado, como o louvor ele é importante para definir muitas vezes a sua perspectiva, como você aborda, né, as coisas. E aí na vida prática, eu gostaria de trazer na vida prática do crente que tá ouvindo a gente, entendeu? Que muitas vezes não sabe tocar, não sabe perceber, entendeu? Como que ele pode cada vez mais implementar o louvor no dia a dia dele, para que esse louvor ele possa levar ele a um lugar na onde ele não vai, as circunstâncias não vai ditar como ele aborda o dia, como ele aborda as situações da vida dele, entendeu? Por quê? Porque tocando agora, né, o óleo de alegria, eu lembrei dessa questão até da simplicidade. Tem uma música dessa regravação do Morada, que eles fizeram dos anos 80, e aí tem uma parte muito legal, que eu não sei se é de uma música antiga ou eles que pegaram, que eles começam a cantar bem assim: não dá, sem Jesus não dá. É das antigas. É das antigas, né? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E olha que espetacular como que você... Como que é a música? Autor, os que confiam Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, e não se abalam, mas permanecem para sempre. Vão em volta de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor, em volta do seu povo. E uma coisa que me impactou muito nessa parte é, tipo assim, cara, é uma coisa extremamente brasileira, não é importada, né? Verdade. E assim, o que o cara tá falando? É uma gíria, fala, não dá, sem Jesus não dá. Esse é o espírito que o cara tá abordando o dia, entendeu? Então, como que a gente, assim, o cristão normal, ele deve ser alguém musical, que se importa com louvor, e como ele implementa isso no dia a dia dele, vocês acham? Fala aí, professor.
Olha, eu sou suspeito em dizer. Né? Porque lá em casa até o cachorrinho bate palma. E late no tom, né? Bate. Se desafinar, a gente reclama. Mas hoje, sabe, a gente tem muitas ferramentas que permitem a gente ter uma vida mais musical, né? Temos Spotify, temos o YouTube, né? Então, assim, não dá pra pessoa ficar ausente disso, sabe? Ela quer ser abençoada, sabe? Que gerar um clima de adoração em casa. Ela coloca um espontâneo gravado, né? Entra lá no Uproom, né? Na plataforma do Uproom, meu irmão, você vai ver álbuns gravados oriundos de momentos de espontâneo lá deles, né? E outros mais também. Então, assim, hoje você tem muitas ferramentas capazes de te ajudar nessa musicalização, né? E também as ferramentas de acesso à internet, hoje, para você começar a tocar um instrumento, né? Você também consegue aprender a tocar. Se você tem um desejo, né, o ouvinte está aqui né, nos acompanhando e tem um desejo de começar a fazer um acorde ou outro aqui e tal, você pelas redes sociais você consegue começar. Obviamente você não vai conseguir ir muito muito longe, à frente. assim, Por quê? Porque as ferramentas nas redes sociais não estão ordenadas. Então você pega os conhecimentos assim muito picotados, então não tem uma progressão. Aí você não consegue avançar muito, Você né? precisa de um orientador. Você tem que ter um orientador. Mas para você começar, você tem, sabe? E assim, uma coisa que a gente tem que ter um discernimento correto é de que louvor não é música. Isso. Música faz parte do louvor. É uma parte do louvor, mas você pode louvar sem a música. Mesmo que você não tenha educação musical. Mesmo que não tenha educação. Eu acho que... Com frases, por exemplo, sem linha melódica Ou nenhuma. até desafinado, né? Até desafinado, A gente não aceita, mas Deus aceita. A gente tem restrições, né? Uau! É verdade ou não é? Cara, se o cara começa a cantar desafinado perto de mim, me incomoda. Ali, o cara começa a cantar desafinado perto de mim, me incomoda muito. Eu posso não falar nada. Você tá né? acendendo o céu, o cara tá puxando seu perna com o desafinado dele. Porque a gente que é músico, isso é uma agressão ao nosso ouvido, Não né? desliga. Mas a gente tolera pelo amor, por Cristo e por saber que a pessoa é uma vítima dela mesma, assim, de não ter tido educação. O que eu queria falar é exatamente isso. É verdade, eu queria falar isso porque a música, ela faz parte da educação. Tem muito a ver com o dom. Então, se você vai para países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, você vê que a música, ela é educação. O esporte é educação. Então, esses países mais desenvolvidos, têm mais recursos, eles conseguem inserir o conhecimento, o estudo da música, o estudo dos esportes, a prática dos esportes na educação da criança. E quando ela se torna um adulto, mesmo que ela não seja um músico, mesmo que não seja um esportista, ela tem esta educação. Uma consciência. Então né? ela sabe consumir um teatro, uma orquestra, ela sabe ouvir uma boa música. Quando tá na igreja, ela sabe cantar afinadinho, ainda que ela não seja um cantor. Ele, no esporte, ele sabe brincar de esporte, porque em cada temporada a instituição te inspira, te motiva a estudar, a praticar algum esporte. Então isso faz parte da educação musical. E como que eu sei disso no Brasil, por exemplo? Quando você vai lá para as nossas igrejas históricas, batistas, presbiteriana, eu vim da igreja batista, adventista e tal, essas igrejas têm a música dentro da igreja. Então, desde pequeno, você vai para o coro infantil, você tem o coral dos homens, o coral das mulheres. Então, a música faz parte da educação dentro dessas igrejas. Aí, quando você vai lá, todo mundo canta afinado. Porque participa da educação. Como no nosso contexto de Brasil hoje, música e esporte não faz parte da educação, né? Talvez fizesse no passado, mas agora com a virtualização, com os gamers, com as coisas, tudo, música não faz parte da educação. Você senta num culto, alguém senta com você e ele está cantando assim uma aberração musical, absolutamente apartado de qualquer tipo de entonação, né? É atonal o negócio. Atonal. Né? E Deus está recebendo. Nos livra desse mal. Deus está recebendo, porque Deus está fazendo a leitura do coração. Nós não fazemos a leitura do coração, nós fazemos a leitura do que a pessoa está cantando. Então, E o senhor? Questão dessa... Eu desde que eu me conheço, assim, quando eu me converti, a música sempre fez parte da minha vida. Inclusive, eu vejo que colocar a música para fazer parte da vida do cristão... Realmente é igual você falou, eu não vejo alguém
que não tenha música, seja, né, que estilo de música na sua vida, parece que a pessoa sem música ela é depressiva, assim, ela é a pessoa mais fechada, né? E a música realmente, ela tem essas funções todas que nós falamos aqui. E a música precisa fazer parte da vida do cristão, porque realmente vai levar ele a viver uma vida que louva o Senhor, não só com a música, mas sem instrumento, ela vai ter esse princípio ato de, como diz ali Efésios, né? De adorar, louvar o Senhor, bem dizer ao Senhor, entoar, oh Deus, eu te louvo, eu te exalto, mesmo sem nenhum instrumento ali tocando, ela vai ter esse hábito na oração mesmo ali, como o Senhor é bom, lembrando às vezes de uma parte de uma canção. Realmente o cristão ele precisa ter a música, o louvor dentro da vida dele, como realmente um estilo de vida mesmo, de louvor e adoração. E aproveitando então desse assunto, né, dessa importância, nada melhor, eu acho, do que a gente encerrar esse podcast com um louvor aí bem profundo pra gente poder realmente marcar os ouvintes que estão aqui, né? Não é só ouvintes, são espectadores, né? Porque eles também nos assistem. Mas marcar eles para que eles entendam que louvor deve ter um lugar especial, pois é um mandamento de Deus para nossa vida, é uma bênção e faz parte da personalidade do nosso Criador. Amém. Eu sugeri aqui uma música antiga para desconstruir a ideia que nós desvalorizamos. Muito pelo contrário. Somos amantes. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te adoramos, Senhor, engrandecemos o teu nome neste lugar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Obrigado, Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, aleluia. E é com essa que nós encerramos esse programa tão especial aqui. Agradeço muito a todos vocês por terem vindo e por esse papo aí que a gente teve muito bom de mostrar para os nossos espectadores esse aspecto tão importante da nossa vida como um todo, né? E principalmente da nossa vida cristã. Eu espero vocês, né, próxima semana o original já tá de volta aqui nesse lugar, mas eu acredito que você foi abençoado
e que você possa praticar tudo aquilo que a gente conversou, que a gente ensinou, e que isso possa ter efeito na sua vida e mudança na sua mente. Então, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.